Olá, eu sou a psicóloga Marilane Moraes e hoje nós iremos conversar um pouco sobre os cuidados com a nossa saúde mental. Meio que uma retrospectiva do que a gente já conversou nos outros encontros, falando um pouco sobre as nossas desordens emocionais, sobre como lidar, enfrentar, todo um processo da gente buscar essa qualidade de vida, essa harmonia, esse equilíbrio, restaurar a nossa autoestima e bem-estar. Ok? Fique conosco, não esquece de curtir, comentar, compartilhar com todos os seus amigos e vamos juntos a mais um bate-papo do dia. É importante falarmos sobre saúde mental. É importante falarmos do quanto é necessário esse cuidado com a nossa saúde. Muitas das vezes a nossa vida é corrida, nós não temos informações, não temos acesso, as condições financeiras não nos possibilitam fazer esse cuidado da nossa saúde mental, fazer essa manutenção. Geralmente a gente tem o costume de ir ao dentista, ao cardiologista, passar pelo clínico, fazer aqueles exames de rotinas, alguns que até as empresas no ato de contratação ou demissão até exigem. Mas quantas das vezes você pensou em procurar ajuda de um psicólogo, ajuda de um profissional da saúde mental, para que possa te orientar, te mostrar meios, te ajudar a lidar com as situações cotidianas diversas? Esse 2020 provou muito isso, sobre o quanto a nossa saúde é fragilizada, sobre o quanto nós estamos aí à beira de um colapso, esse adoecimento, a pandemia trouxe muitas queixas, muitas perdas, muitas desordens mental, emocional, e é aí que a gente começa a perceber sobre a necessidade desses cuidados. Então, hoje eu estou aqui para passar um pouco de dicas, de informações de como a gente consegue lidar com as adversidades do dia a dia, buscando uma melhor qualidade de vida para o nosso emocional. Como sempre lembrado nos nossos vídeos anteriores, e se você ainda não assistiu, vai lá, volta aí no nosso histórico que você vai ver, porque a gente está sempre batendo na mesma tecla. Para a gente poder ter uma saúde mental boa, plena, na mais ordem possível ali, né, 90% ela bem resolvida, nós precisamos seguir algumas regras, algumas dicas, algumas mudanças de comportamento. Isso é fundamental e é o primeiro passo que a gente precisa buscar entender, ter essa consciência. E aí, partindo do princípio em que nós temos a consciência de que há um problema, uma desordem emocional que precisa ser tratada, precisa ser conversada, falada sobre isso, seja ela qual for, problemas nas relações sociais, problemas seu com você mesmo, de coisas não resolvidas, crenças que você tem sobre você ou sobre algo, a autoestima, que é algo que a gente tem trabalhado bastante. Então, quando a gente passa a entender que nem sempre aquilo que está acontecendo de fato é real, ou que às vezes a gente precisa tomar uma mudança da nossa vida, uma mudança de atitude, se expor, falar, ou se expor menos, ou tentar entender o porquê que a gente está falando, por que a gente está dando tanta importância para aquilo, o que aquilo agrega, o que aquilo traz de crescimento para a gente, porque há uma grande dificuldade em cortar laços, em entender que alguns ciclos se fecharam, alguns ciclos terminaram, que não há necessidade mais de vivenciar aquilo, de passar por isso, experimentar aquilo. Então, a partir do momento em que a gente toma essa consciência de que eu preciso me movimentar, me mexer, não posso mais ceder a certas situações ou simplesmente procrastinar diante daquilo, que é um tema que também a gente conversa bastante, tem outros vídeos sobre isso, volta lá que você vai achar no nosso histórico sobre procrastinação, e aí a gente entende que está na hora da mudança acontecer. Tá na hora de fazer algo por mim. Só que, claro, não é assim, né? Tão fácil, num piscar de estalar de dedos, num passe de mágica. Tem todo um processo, tem todo um desenvolvimento, um entendimento sobre o que está acontecendo. Qual é o meu histórico de vida que me fez estar vivendo aquilo? Quais são as ideias que eu tenho sobre mim que me trazem até essa real situação? E a partir do momento em que
nas sessões o paciente começa a ter a consciência de que aquilo não é muito legal na vida dele, aquilo não é mais saudável, aquilo não é mais prazeroso, ele começa a buscar estratégias de como agir diferente, de como se comportar diferente diante daquilo. E aí ele começa a ter uma certa leveza no seu entendimento, nas suas queixas, em toda a sua desordem emocional. E aí ele começa a perceber que, caramba, olha quanto tempo eu perdi, enquanto eu poderia ter feito uma movimentação tão simples na minha vida, ou talvez não tão dolorosas. Então, a ajuda de um profissional da saúde mental está aí para poder te ajudar, te dar esse apoio, te ajudar nesse direcionamento, nessa nova caminhada que você deseja construir. Mas é importante também a gente entender que tudo precisa ser bem planejado. Então, você precisa entender quais são os seus horários, sim, horários para dormir, para acordar, para fazer suas refeições, horários que você usa na produção das suas tarefas, o horário de lazer que você tem, se você é casado, solteiro, enfim, as suas relações, o tempo que você gasta com essas pessoas, tá bom, tá muito, tá pouco, o que dá para melhorar, o que dá para mudar. E aí tudo isso é falado, tudo isso é entendido, o tempo que você gasta com você, olhando para você, fazendo coisas para você, sobre projetos, realizações, construções de algo, valorizando o seu potencial. Isso é muito importante, precisa ser levado em consideração. E sobre alimentação, porque é um tema muito importante, né? O que você come, quantas horas você come, o que você não come deveria incluir aí nesse cardápio. E aí a gente fala, vamos lá, procura a ajuda de um profissional da saúde, da alimentação, um nutricionista, que vai te ajudar a regular, a entender. Ah, mas é muito caro, é todo um cardápio. Mas assim, existem tantos meios de dietas, de alimentos que possam ser substituídos, tantas dicas na internet legais, ao invés de a gente ficar aí procurando coisas que nos colocam para baixo na internet. Que tal a gente procurar uma salada com alimentos que você tem aí na sua casa, no seu bairro, de mais fácil acesso, que não é tão caro assim? Então, por que a gente não procura experimentar uma alimentação nova, uma alimentação diferente? Isso vai ajudar muito. Claro, beber bastante líquido, água de preferência, tá? Um suquinho natural aí, deixa o refrigerante, as bebidas alcoólicas lá pro final, tá bom? Outra dica muito importante, que a gente também bate muito nessa tecla, dentro aí do que eu falei sobre gastar tempo na internet, né? Então, assim, que tempo é esse que a gente está gastando na internet? Vendo o quê? Fazendo o quê? Se alimentando de quais tipos de conteúdo? Então, se são conteúdos onde você sabe que vai reforçar uma coisa que a sua autoestima vai ficar lá no chão, então para que eu vou ficar perdendo tempo com isso? Se a gente está falando, por exemplo, de um padrão, de um corpo ideal, um cabelo, enfim, né, essas questões estéticas, por que eu vou ficar vendo vídeos de pessoas que emagrecem com essas dietas milagrosas, que a gente sabe que não é bem por aí, e aí só para reforçar a visão negativa, ruim que a gente tem sobre a gente? Então é muito importante a gente entender qual é o tempo que você gasta na internet, vendo a vida de todo mundo, que é tudo muito lindo, cheio de filtros, literalmente, e aí se a gente for parar para ver, não é nada daquilo, né? Então para de se comparar, para de achar que a vida do outro é melhor que a sua, e aí vamos arregaçar as mangas e vamos embora pra luta e ver o que a gente pode fazer pra gente, de melhor pra gente, porque o que importa é a nossa qualidade de vida, sempre. Dar importância para a opinião do outro, deixar que o outro conduza a nossa vida, conduza as nossas ações. Se você gosta de um estilo de roupa, de cabelo, de música, enfim, seu gosto, sua personalidade. E aí se alguém vem e critica aquilo, é a fala do outro. Por que a gente vai considerar tanto? Por que a gente vai deixar de ser quem é a gente, perder a nossa essência, viver ali à mercê de agradar, de satisfazer, de estar ali para o outro, e a gente sempre se coloca em segundo plano. Nós precisamos entender que sim, vivemos em sociedade, a gente precisa ser educado, gentil, enfim.
né? Todas essas regrinhas básicas que nós sabemos. Mas se a gente não se colocar em primeiro lugar, se a gente não se amar, se a gente não priorizar as nossas necessidades básicas, nada vai fluir, nada vai andar. Então, aparentemente, você vai ter o melhor trabalho do mundo, o melhor relacionamento, o melhor ali, tudo. Mas se por dentro você não se satisfaz naquilo, você não se sente completa, você não se vê dentro daquilo, não adianta. Por isso que é importante que a gente entenda. Vivemos um 2020 de muitas perdas, muitas indecisões, muitos sentimentos diversos sobre algo que a gente nunca viveu, inesperado, novo, lá no filme ou nos livros de história, algo que aconteceu há 100 anos atrás é uma coisa. Mas nessa dimensão, nessa magnitude, o mundo inteiro parou, pessoas perderam entes queridos, empregos, muita coisa mudou na nossa vida. E aí lidar com tudo isso, com a nossa mente fragilizada, abalada, e aí se recuperar nesse início de 2021 para muita coisa que vem pela frente, não é um processo fácil. É um processo que a gente precisa buscar estar em harmonia, em sintonia com a gente mesmo para entender todos os desafios que virão. Então é muito importante que, além da gente procurar os outros médicos das nossas necessidades, como foi citado no início desse vídeo, procura sim a ajuda de um profissional da saúde. Há atendimentos sociais voluntários a preço, né, mais acessível. O atendimento online foi uma ferramenta que facilitou muito. Os planos de saúde fazem um atendimento com os profissionais da saúde. Então não tenha vergonha, busque ajuda, fale sobre as suas emoções, fale sobre as suas angústias, mesmo que talvez você que está assistindo esse vídeo não tenha nenhuma desordem emocional aí tão forte assim, mas vai lá, compartilha com algum amigo que você perceba que está fragilizado, que precisa de um suporte emocional, ou até mesmo entre aqui em contato com a nossa equipe Injeção de Autoestima. Nós temos um corpo de profissionais aí à disposição para poder ajudar, orientar no que for preciso. Mas não tenha vergonha de falar sobre as suas emoções, sobre a sua saúde, porque é melhor prevenir do que remediar, tá bom? Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o comentário de vocês, sugestões, críticas, elogios, tá? Um grande abraço e até os próximos vídeos.